Bom, a paz, amados. Bom dia, amém? Vamos continuar de novo, mais uma vez, o nosso estudo de teologia, né? O nosso seminário. E nós estamos conversando e aprendendo sobre a pessoa de Deus. E nós paramos na natureza de Deus, ou os atributos de Deus. Aquilo que Deus é, que nenhum ser mais pode ter, os atributos. Vimos a onipresença na aula passada e vimos que Deus, ele está em todos os lugares. Deus, ele é o único ser que ele tem um atributo da onipresença. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso foi bem definido na aula passada. E vimos que o diabo não é onipresente. O diabo não sabe tudo, mas ele não é onipresente. Ele, na verdade, ele tem servos, demônios ao seu comando, e como o mundo espiritual é diferente, não há barreiras para o mundo espiritual, é mais fácil a comunicação para eles. E como eles são espírito, a agilidade de movimento é muito maior do que a nossa. Mas só Deus, então não tem nenhum lugar que Deus não possa estar. Colocamos também que Deus está. A diferença de Deus estar e Deus habitar é diferente. Você está é porque Deus não tem como sair daquele lugar pela sua presença. Mas ter prazer de estar ali, acreditamos que Deus não tem prazer de estar numa hora de um estupro, não é verdade? De uma hora de uma violência. Deus não tem prazer naquele ato. Então Deus, ele habita, segundo as Escrituras, no meio dos louvores para Ele. Então, quando a gente quer chamar Deus, uma presença de Deus, chamar Deus no sentido dele se agradar, é fazer o que nós estamos fazendo hoje de manhã. Adorar o seu nome através de louvor, ali o Senhor habita, ali o Senhor se faz presente. Também o segundo atributo, que nós vamos começar a estudar nessa aula, é a onisciência de Deus. Eu gostaria que agora a gente abrisse as Escrituras mesmo. Agora vocês estão com a apostila, é mais fácil seguir. E, por favor, alguém pegue Salmo... Pastor Alessandro, pegue o Salmo 139, de 1 a 6. Diácono Marcelo pega Jeremias 17, de 9 a 10. E Pedro, você pega Isaías 42, de 9. As Escrituras falam sobre a onisciência de Deus. A gente destacou alguns versículos que falam a esse respeito. Salmo 139, verso 1 a 6. E todo mundo aqui pode ler, pastor Alessandro, em voz alta? Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cerca o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que é o Senhor, tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Amém. Jeremias 17, 9 a 10. O coração é mais mentiroso e perverso que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Somente o Senhor sabe. Ele examina cuidadosamente o coração e os pensamentos do homem, para dar a cada um a justa recompensa, de acordo com as suas obras. Isaías 42, 9. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Amém. Então você vê que a Escritura está recheada de versos, ou versículos, ou capítulos, que falam sobre a onisciência de Deus. O que é onisciência? Deus sabe tudo. Não tem como esconder de Deus nada. Ele sabe, só a diferença é que Deus sabe passado, presente e futuro, automático, no mesmo instante. Deus não para deixa eu ver lá o futuro. Não, Deus já sabe o futuro. Deus sabe o teu passado, que já passou, antes de passar, Ele já te conhecia, o teu presente, o que está se passando, e o que vai acontecer lá na frente contigo. Deus automaticamente Ele já sabe. Ele conhece o teu pensamento, Ele conhece a gente melhor do que nós mesmos.
Nós não nos conhecemos e Deus conhece a gente. Deus conhece as atitudes que nós vamos tomar, dependendo das ocasiões. Pedro falou para Jesus o quê? Eu não vou te negar. Jesus falou, Pai, você vai me negar. Eu vou te dar um sinal que eu sei que você vai me negar. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. O galo vai cantar e você vai me negar. Deus estava mostrando o que? A onisciência dele. Já conheço você, Pedro. No Pedro, naquela hora, não é que ele estava fingindo, não. Ele não estava fingindo. Ele, na verdade, naquela hora, ele estava acreditando que ele não ia negar mesmo. Então, às vezes, como diz a palavra lá de Jeremias, o coração do homem só Deus conhece, nem o homem conhece. Aquilo que está dentro de você, aquilo que você maquina, aquilo que você pensa, Deus, ele sonda tudo. Quando nós conhecemos Deus, quando nós temos uma visão da teologia, do estudo sobre Deus, a gente perde alguns medos e a gente passa a ter mais temor. Primeiro, Deus, ele conhece a minha vida todinha. Então não adianta a gente andar, como disse o Senhor, disse para os escribas, hipócrita. O que era hipocrisia? Hipocrisia quer dizer uma pessoa mascarada. Uma pessoa que apresenta aquilo que não é. Isso é hipocrisia. E com Deus não adianta você ser hipócrita. Você pode ser hipócrita com a pastora Neuza, você pode ser hipócrita com o seu irmão, com a sua irmã, mas com Deus não tem como botar máscara. Ele conhece o profundo do seu coração. Então não adianta chegar perto de Deus e falar, Senhor, me perdoa, porque eu não quis fazer aquilo, se no seu coração você quis fazer aquilo. É mais fácil você chegar diante de Deus e dizer, Senhor, muda meu coração. Meu coração é mau, Senhor. Meu coração é perverso, Deus. Eu tive desejo de fazer e fui excitado, tudo bem. Mas no meu coração eu quis fazer aquilo. Purifique meu coração, muda meu coração. Aí Deus gosta do quê? De um coração sincero. E sinceridade é dizer para Deus que realmente aquilo que você é. Se desvendar diante de Deus. E a gente tem o hábito de se esconder, porque a gente acha que se a gente não falar o nosso coração para Deus, Ele não vai conhecer. Ele conhece tudo. Então, o atributo de Deus é que Ele é onisciente. Bom, tem algum outro ser que você acha que Ele é onisciente? A pergunta, a questão 2 é, o diabo, ele é onisciente? Não. O que vocês acham? Não. Não? Ele não pode saber o futuro? Não. Mas tem alguém aí lendo mão? Tenta só. Lendo cartas? Tem tanta coisa envolvida. Búzios? Informação? Pode falar. Que ele tem informações, não foi isso que a senhora falou? Que ele tem informações? Sim, mas ele é Não, mas aí onisciente. estaria dando atributo para os seguidores dele. Ele é onisciente? Não. Tipo assim, ele Eu não conhece, o acredito. diabo ele conhece a pessoa. Uhum. Sabe mais ou menos como é que a pessoa pensa, como é que a pessoa age, como é que ela vai agir dentro do temperamento dela nessa situação. Ele vai jogar na carta do curso do tarô, ele vai jogar o que a pessoa mais ou menos faria. Tanto que algumas coisas ele vai acertar, mas assim, não porque ele sabia, porque ele jogou e acertou, e na maioria ele erra. E tem outra coisa também nesse âmbito que eu enxergo. A pessoa que procura esse tipo de coisa, ela não tem uma janela aberta, uma porta não. Ele tem uma avenida para os demônios agirem e irem moldando as coisas para que aconteça aquilo que realmente foi, entre aspas, previsto. Bom, por isso que a palavra vem de adivinhação. Adivinhação é diferente de onisciência. Sim. Deus, ele não precisa jogar nada, ele não precisa fazer nada para saber o futuro e o final de todas as coisas. Ele não. O diabo não, ele adivinha por meio de probabilidades. Um dia eu estava no ensino médio, isso faz um pouco de tempo, né? No ensino médio, e eu tinha uma professora que era kardecista e ela estava maravilhada porque quando ela engravidou, uma entidade, que a gente chama de demônio, que é demônio, falou para ela qual seria o sexo da filha dela e o dia que a filha dela nascesse. E ela estava maravilhada com isso e ela botou isso como uma prova de uma existência sobrenatural
de pessoas que estão além daqui e que pode mudar a sua vida. E aí eu, na minha pouca sabedoria do ensino médio, levantei minha mão e disse, mas isso é fácil. E aí ela parou para ouvir. Eu disse, primeiro, o espírito, ele é espírito. Ele pode entrar e ele vê tudo. Ele entra numa pessoa e ele vê a pessoa. Segundo, a sabedoria dos demônios são superiores, tá bom? A nossa. Então, a capacidade que ele tem de ciência é muito maior do que a nossa. Sabendo o dia que ele foi fecundado, porque ele estava lá, numa matemática muito certa, ele te dá o dia certinho, mais ou menos, que aquela criança vai nascer. Porque ela colocou que a criança ia nascer de tal dia, a criança nasceu daquele tal dia. E o sexo, com certeza, já um feto vem trazendo algumas apresentações, e até o DNA, né? Você pega hoje o DNA de um feto, você vai saber se vai ser uma menina ou um menino, o que vai ser a história dele, a história toda genética. Essas ciências de adivinhação, Satanás já tem muito. Mesmo que não fosse por isso, ainda tem 50% de chance de acertar. Ainda tem 50%. Até Uma eu coisa ou também. outra. Se eu olhar, vou dizer, olha, pode ser 50% tem chance para ser menina, 50% tem chance para ser menino. Vê se eu não vou acertar. Com certeza. A minha cunhada, antes dela engravidar, eu dei um som pra ela, revelação pra ela, mostrando o sexo do menino, mostrando tudo. Aí, tipo assim, uns 15 dias depois que ela estava grávida, confirmou que ela estava grávida, a mãe dela com uma amiga, falando assim, você pensou que estaria grávida, e falou que ia ser uma menina. Então o demônio não está vendo não, porque ele deu certo mesmo. Mas nem todo mundo, na verdade. Mas eles jogam. Adivinhação. Adivinhação. Sabendo que, não esquecendo que aquele que trabalha com centro de mesa trabalha com espíritos mais evoluídos. Mais pesado, né? São mais pesados, Não, e são espíritos da Os ciência. mais articulados. Os mais articulados, os mais inteligentes, os mais São mais desenvolvidos. Hein, pastor? Da forma Sim. que ele vai manipulando também a vida de uma pessoa, E ele também, já está planejando um cara para entrar na vida da pessoa. Ele diz, vai entrar um cara na sua vida, mas ele já está planejando isso. Já Está tá. preparando já. manipulou a situação. eu tenho um pastor amigo, pastor Videira, foi meu professor, e ele conta essa história muito interessante da área dele de evangelismo. Ele diz que ele foi no centro da cidade, aí tem um monte de baiana lá fazendo consulta, lendo a mão. Aí ele falou, eu vou entrar nesse negócio. Aí entrou. Aí sentou na fila. Aí ela, me dá a sua mão. E ele falou assim, aí eu dei a mão para ela, e ela disse, come pipoca. E eu comecei a comer pipoca. E dei a mão e ela, porque a sua vida é assim, a sua vida não sei o quê, não sei o quê. Aí ele está ouvindo, e ele está comendo pipoca, come pipoca, ela está comendo pipoca, e ele deu com a mão. Aí quando acabou de fazer a consulta, ele disse assim, mas agora eu quero fazer, agora eu quero te consultar. Aí ela, você também faz consulta? Ele, faço. Você deu a mão também? Dei, dá a mão. Aí ele deu a mão, aí ele para ela, come pipoca. Aí ele deu uma, come pipoca. Aí tinha um monte, né? Era baiano, cigana, sei lá, tinha um monte assim, espalhado, lendo a mão. E ele começou a dizer, tô vendo um homem na sua vida. Tô vendo um homem aqui, e ele começou a traçar. Tá vendo? Essa linha, isso aqui é um homem. Esse homem está fazendo tudo para lhe destruir. Aí ela já começou a chorar. Mas esse outro, tem um outro homem aqui que está impedindo esse de te destruir. Ele que luta de noite para esse não te destruir. E começou a falar da vida dela. Você era uma pessoa feliz quando você estava com esse homem aqui. Mas depois que você largou ele e aceitou esse aqui, a sua vida só andou para trás. E Deus começou a revelar a vida dela para ele. E ela começou a chorar e dizer, é verdade, é verdade. Daqui a pouco ele disse assim, agora eu vou te dizer, esse homem aqui é o diabo. Ele veio matar, roubar e destruir. Esse aqui é Jesus Cristo, que está o tempo todo cuidando de você e dizendo, filha, por que você tomou essa atitude? A mulher botou para chorar e pum! Aí Satanás tomou ela, o demônio tomou ela, começou a debater. Aí o pessoal, as baianas correram tudo. Aí as baianas correram, ele levantou a mão e disse, está todo mundo amarrado, todo mundo ficou parado. Todo mundo, nos dentro da cidade, 3 estados. O que é isso? E ele lá com ela, e o demônio manifestou, ele expulsou, ela voltou para Jesus naquela hora, largou
show de bola. Ele saiu do culto, aí ele foi pra praia. A esposa dele, vida de pastor, que ele corre. Ele, minha filha, vamos pra praia com as crianças, vamos dar uma relaxada. Aí foi pra praia. Aí chegou lá na praia e disse que tinha um grupo com roda. Empurra pra lá, empurra pra cá. Empurra pra lá. Na praia lá. Um grupo de pessoas fazendo lá suas oferendas. Aí ele pra a esposa dele, eu vou ali daqui a pouco, eu vou ali. Aí foi, entrou na roda. Ele empurra pra lá, ele vai. Aí daqui a pouco todo mundo, para aí. Para que tem alguém impedindo a entidade de abaixar. Aí ele falou, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte. Jesus. Aí a mãe santo, o pai santo olhou para ele, é você! Aí expulsou ele da roda. Aí ele disse que saiu. Aí tinha um lá, né? Tinha um lá no cantinho fazendo as oferendas, acendendo lá as coisas dele. Aí ele falou, como é que eu não posso ficar na roda, porque eu vou bater ele lá. Aí foi. Ele ajoelhou e o homem não conseguia mais acender mais nada. O homem não conseguia acender. E ele, pelo menos, aquele lá. Então, você vê que o diabo ele é tão limitado com a presença de uma pessoa de Deus. Como que ele tem onisciência? Como que ele sabe tudo? Então, tudo que parte dele é muita adivinhação. E não esqueça que ele é o pai da mentira. Então, o pai da mentira, ele é ilusionista. Ele pega uma mentira, e você sabe que uma mentira bem contada, ela vira quase que uma meia-verdade. E aí, Satanás é desse jeito. Então, a gente não caia. Interessante no meu celular passa, né? Pai, não sei quanto leu o seu horóscopo. Eu falei, mas eu já li o meu hoje. Tem que ler outro? Eu já li o meu. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua onipotente descansará, direi do Senhor é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. É Ele que te livrará do largo passageiro, das pestes perniciosas, Ele te cobrirá com as suas pedras. Mas eu já li o meu. E aqui não precisa ser de peixe, não precisa ser virgem, não precisa ser touro, não precisa ser escorpião, não precisa ser nada, é só pegar e abrir. Aqui, o Deus da onisciência, Ele conta toda a sua vida. Quando eu estou errada, quando eu estou bem, quando meu coração está mal, quando meu coração está bem, Ele conhece você. Precisa pagar. Então a onisciência de Deus, ela é superior a tudo que você possa imaginar. Deus, Ele conhece todos os momentos da sua vida. O Salmo 139 diz que quando nós estávamos ainda sendo formados no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. E Ele que foi traçando, quer dizer, preparando cada ossinho, botando no seu lugar. E dando toda essa estrutura hoje, óssea, muscular, todo o nervo, é Deus que vai traçando. Ah, pastora, mas se Deus conhece todo o nosso caminho, então por que a gente vai para o caminho mau? Vocês sabem me responder? Por quê? É o quê? Escolha. Escolha de quem? De Deus? Não. Do homem. Existem duas vontades. A vontade permissiva de Deus e a vontade diretiva de Deus. A permissiva é você está indo para um caminho mau, mas é um livre-arbítrio que Ele nos deu. Ele te orienta, mas Ele não te amarra. Ele deixa você ir. Você tem o direito de escolher quem que você quiser. E a diretiva de Deus é aquele que Ele te dá direção, e você está numa direção dele, e Ele te guia, e você vai, e tudo dá bem, porque Deus está te dando a direção. É naquilo que Ele quer que você faça, aquilo que você pediu orientação. Então, Deus está vendo tudo. Mas, infelizmente, até com o crente é assim. Por que será que aquele crente passou aquilo? Ué, será que ele não podia ter perguntado a Deus? Será que ele foi para onde Deus queria que ele fosse? Não é verdade? Porque às vezes você passa algumas situações, a gente tem muito esse costume, né? A gente vai e faz um monte de coisa na casa. Ah, nós oramos. As orações do crente não pararam. O joelho orou. Senhor, me dá a direção para aquilo. Aí quando foi, quebra a cara. Mas eu orei. Você orou. Você esperou Deus falar se era da direção, se não era. Mas Ele demorou muito. Mas até quando Deus está calado, Ele está agindo.
ele manda eu esperar. Então vamos lá. Bom, Deus é onipotente. Atos capítulo 17, 24 a 25. Quem é que possa ler, quem é que quer ler? Atos capítulo 17, versículos 24 e o 25. Deus, ele é onipotente. Não esquecendo que nós estamos falando sobre a natureza de Deus. Esses são os atributos que só Deus tem. Nenhum outro ser tem. Só Deus. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. O que é onipotente? Aquele que tem todo o poder. Que Deus grande, né? Pode. Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a inspiração de todas as coisas. Amém. Então, primeiro ponto é, foi Deus que fez tudo. Tudo o quê? Tudo. Tudo, está escrito. Ele fez tudo. Ele tem todo o poder. Fala, Carol. Eu estava no Facebook, eu não vi. Aí uma amiga minha postou uma coisa de Jesus, uma coisa que fala besteira, né? Aí ele falou, primeira dúvida, aí ele falou um monte de besteira, primeira dúvida, se Deus é criador, ele deveria ter se criado. Aí eu falei, primeiramente, o relato diz que ele criou os céus e a terra. Ele falou que ele se criou e isso você nunca vai saber. Você quer adivinhar, você quer que a gente também saiba? Acho que todo mundo é super inteligente por ser evangélico. Ele mas você tem que dar uma resposta. Eu falei, então Deus tem que dar toda a sabedoria para uma pessoa só para a gente responder, para você crer no que a gente está falando. Aí ele, eu não vou nem mais discutir porque vocês querem empurrar um monte de informação e quer dar resposta. Eu falei, não dá, quando dia que você falar uma coisa que presta, eu vou te ouvir também. Bom, pegou uma pedreira, né? Foi falar logo com o Carol. Bom, sinal que essa pessoa não tem noção do que ela está falando sobre a pessoa de Deus. Se ela entender que uma eternidade, um atributo de Deus é que ele é eterno, se ela entender a palavra eternidade, ela vai tirar sua conclusão por que Deus, ele na verdade não se criou. Mas a gente vai passar por esse ponto. Está falando de eternidade de Deus. Agora nós vamos falar sobre a onipotência. Deus, ele fez tudo. Tudo, pastora, tudo. Gênesis 1 diz que Deus fez os céus e depois Deus fez a terra. Então, os céus, a gente sabe que todo mundo espiritual foi criado primeiro. Tudo que existe, que foi feito, Deus fez. E as pessoas pensam assim, como pode uma professora falar isso? Mas é mais coerente eu entender que uma força maior, que nós chamamos de Deus, uma pessoa que fez tudo isso, do que eu acreditar que tudo isso, no mínimo detalhe, foi criado pelo acaso. Pela uma explosão, sabe Deus de quê? O que explodiu para poder, tudo que está aí, há milhões e bilhões de anos estão aí, numa mesma lei, nunca mudou, está todo mundo andando, está todo mundo girando, está todo mundo na sua velocidade. Você sabe, se você estudar ciência, você não fica num lugar, um segundo você já está em outro lugar, porque o universo todo está girando, está andando, e você não volta para aquele lugar nunca mais. Então tudo está girando. Como é que tudo gira? Como é que tudo anda? Sem que um bata no outro, sem que um se choque no outro. E mesmo se você só voltar para a Terra, dizer que eu vim de uma ameba, Sério? é muita burrice. Darwin devia estar chapado. Isso é acabar comigo. Isso é acabar com a gente. E dizer que a gente veio do macaco é uma afronta aos irmãos. Porque se nós viemos de um outro ser, segundo a própria lei de Darwin, aquele ser deveria existir. Bom, se o macaco, se eu sou um ser evoluído do macaco, então o macaco tem que sumir, gente. Porque o macaco se evoluiu. Sim ou não? Não, por que não continua evoluindo Ou por que não continua e outros se evoluindo? tornando humanos? Teve que o macaco ser criado. Oi? Porque o macaco não existiu nada. Foi evoluindo do macaco. Mas nós saímos de algumas amebas do mar, algum ser ali que foi se misturando, e aquilo foi se misturando,
Porque ela evoluiu. Então a da terra sumiu. Pastora, e o ponto do híbrido do macaco para o homem Não, nunca não acharam. existe. Esse ponto agora, o meio macaco, meio homem, nunca apareceu. Nunca na apareceu. ciência. Ele até hoje não tem descobriu. vestígio. Aí quer que eu, porque sou uma professora, tenho que dar ênfase para a ciência, desde o momento que a ciência seja coerente, e quando a ciência é séria, ela bate com as escrituras, sabia? Tudo que foi falado está aqui. Você pode buscar, não tem contradição nenhuma. Então, sou mais eu, acreditar que Deus, esse ser supremo, esse ser maravilhoso, grande, que eu chamo de Pai, você chama de Pai, esse Deusão, ele criou todas as coisas pela sua palavra. Eu creio que ele criou todas as coisas assim. Fez o homem de uma forma diferente, porque ele queria dar um recado a alguém que caiu do céu e se achou que era o principal. Mas depois a gente conversa sobre isso. Ele é aquele que tem todo o poder. Então o que você acredita mesmo, pastora, das escrituras? Que Deus que fez todas as coisas. O universo foi Deus, a estrela foi Deus. O mais pequeno dos seres, Deus fez. E como fez? A terra a gente já sabe. Tudo que foi criado aqui, os animais. Os meus alunos falam, tia Neuza, é um barato. Eu sou professora aí, como estão mais céticos, né? Tem uns do 5º ano que já estão mais empinados, né? Aí já sabe que a gente tem uma visão. Eles falam, professora Neuza, da onde veio o homem? Eu olho para a cara dele, bem sério, como uma professora, e diz, bom, tem 2 visões sobre o homem. 2 linhas que você pode escolher uma. Uma é sobre Darwin. Dou uma aula de Darwin. O homem estava lá com a coluna curvada, depois foi melhorando a coluna, foi esticando, conseguiu andar assim como nós. Outra é a visão que Deus criou Adão e Eva, e eu posso ensinar isso na escola. São as 2 visões hoje que a gente tem da criação. Uma evolução, outra criativa. Então, vamos lá, na criação. E aí ele sempre me pergunta, e o que a senhora acredita? Eu sou taxativo. Que o homem veio de Adão e Eva. E ponto. Quando ele me pergunta, eu falo. Mas em sala de aula, como professor, eu ensino as 2 linhas que tem para ser analisado. Agora, quando ele me pergunta, eu, enquanto Neuza, tenho o direito de dar a minha opinião. A minha opinião é essa. Aí uns acreditam, outros não acreditam. Tinha um amigo, né? A gente do juventude, quando a gente é de Deus, a gente é chato, como a Carol. Não deixa passar nada. Eu tinha um amigo que ele adorava Hitler. Era um nazista e era amigo meu. E eu, assim, aquela assembleana, bem arretada mesmo no poder e na autoridade. Não fugi desse poder nem dessa autoridade. Porém, ele falou alguma coisa. Ele disse um dia, me confrontando, ele disse, como que você vai acreditar num livro, nas histórias de Deus, que é um livro, está escrito. Você não viu, você não estava lá, e ele era uma pessoa bem inteligente, bem inteligente. CDF da turma. Eu engoli, não falei nada. Deixei quieto. Guardei na minha cachola. Porque ele disse que a gente, né, a religião mata, bota burro, e ele tinha essas falas. Tá bom. E ele até ficava espantado. Ele, como você pode ser uma pessoa tão inteligente, seguir um livro, uma história que você nunca viu? Você estava lá no Mar Vermelho, quando ele abriu? Isso é história, está contado. É mito, é historinha, é príncipe encantado. E eu guardei. Não é palavra de Deus. Deus escreveu essa palavra. Tudo que se falava ele rebatia, não falei nada. Aí um dia ele estava falando sobre Hitler, sobre o nazismo, e ele estava naquela ênfase, sabe? Aquela pessoa assim, parecia um pregador, com um grupo. Falei, agora chegou a minha vez. Falei, fala sério, cara. Hitler nem existiu. Isso é maluquice da sua cabeça. Que Hitler não existiu nada. Ele deu um pulo desse tamanho. Tá doida? Dizendo que Hitler não existiu. Eu falei, e da onde você viu Hitler? Ah, o livro. O livro? Você estava lá? Aí ele lembrou. Você estava lá? Você viu? Você estava lá? Aí ele na hora levou aquele choque. Entendeu o recado. Eu falei, da mesma forma da minha escritura. Eu não estava lá, mas aconteceu. E tem relato científico que aconteceu.
Assim como Hitler tem filmes, tem retratos, tem relatos. A ciência comprova que aconteceu. Se você for na ciência, a ciência diz que houve um dilúvio. Se você for na ciência, a ciência está dizendo que tem uma arca lá no monte, lá um pedaço de arca está lá no monte. Se você for na ciência, você vai ver que existiu um José realmente que foi faraó no Egito. Se você for na ciência, você vai ver que no momento do Mar Vermelho, alguma coisa aconteceu ali, que houve um vento realmente, que a coisa abriu. A ciência, ela não é contra a palavra, ela bate, ela vai a favor da palavra. E Jesus, não tem como negar que essa pessoa, Jesus veio à Terra, porque tem todo um histórico e tem todo um dizer sobre Jesus Cristo. De quem ele foi filho, onde ele nasceu e tal, e que ele foi crucificado, e que o corpo dele sumiu, para não dizer que ele ressuscitou. Então, quando você vai para o histórico, quando você vai analisar, a ciência, ela não confronta, ela diz é verdade. Do dia que o Sol parou, a NASA descobriu que está faltando um dia no universo, eles não sabiam o que aconteceu, veio um homem de Deus na NASA e mostrou que primeiro no livro de Josué parou um dia e parou 23 horas e 20 minutos, e lá em Ezequiel, quando Acabe pediu para Ezequias pediu para retornar e viver, o relógio voltou do tempo e ali durou mais uns 40 minutos, voltou até uns 40 minutos, deu 15 anos de vida para nós, para ele, né? Então bateu os 24 horas de dia que a NASA disse que está faltando. As escrituras respondeu. Então é muita ignorância de uma pessoa achar que tudo isso foi um acaso. Deus tem todo o poder, foi Ele que fez. Tudo isso está girando, tudo isso está andando. Tudo isso. Uma lei de gravidade que ninguém sai voando. Está todo mundo centralizado na Terra, né? E a Terra está girando, a gente vira de cabecinha para baixo, vira de cabecinha para cima, cabecinha para baixo, cabecinha para cima, e ninguém cai. Quem fez isso? O acaso, gente. Eu seria muito burra se eu acreditasse que o acaso fez uma coisa dessa. Como o nome de Deus ele é apresentado e tem nomes para nós, depois nós vamos conhecer, mas eu quero dizer que esse acaso para mim tem um nome, é Deus. Tem uma natureza, ele é uma pessoa, ele sente, uma pessoa como um indivíduo, não um ser humano. Ele tem personalidade para ser um indivíduo e ele tem atributos que nenhum ser tem. Ele tem todo o poder. Deus faz o que ele quer, com certeza. Fala, Pedro. Não, eu ia falar que o mundo jaz tanto no maligno, os veículos são tão manipulados, que essas evidências que venham a coincidir com as escrituras, evidências científicas, elas não são ventiladas na grande mídia. Ficam em linhas restritas de mídia, que pouca gente tem acesso, pouca gente toma conhecimento. Isso não toma aquele vulto, né, divulgado na grande mídia, que a grande população acaba não tendo. Na verdade, agora você vê aí o Globo Repórter, né, na sexta-feira, dando uma ênfase para a Índia, para todo aquele ritual de 12 anos, o Rio Ganges, que é um valão, um povo que adora vaca, um povo que adora vaca, macaco e rato, e bota aquilo como Deus, e a gente quer trazer aquela cultura para cá. Já chega de porcaria que tem aqui. Deus que me livre. É o que eu falo, é terrível. O povo está passando fome. Uma criança de 5 anos, que as crianças são vendidas com 5 anos para prostituição. Uma criança de 5 anos ficou 2 dias na mão de 2 homens. E se passa esse relato, aí vem dizer que o crente é um ser bitolado. Aí vem dizer que os evangélicos são seres habitolados, sem conhecimento. Peraí. Aí fica lá o repórter levando água podre na cara. Bem feito, por mim dá pro banho dele. Eu não vi, eu vi cenas porque eu não pude ver, eu queria ver. Eu vejo tudo. Aí vem dizer que aquilo, porque para eles, aquilo são deuses. Aí um homem que adora uma deusa lá, que eu estava vendo, ele se veste de mulher
deusa, que é a deusa dos homossexuais. Eles têm um nome lá, os homossexuais têm um nome. É o terceiro sexo lá. É a dúvida que mais tem aqui. Eu acho que de tanto trazer, a gente gosta de, né, importar tudo, né? Então trazer demônio para o Brasil já veio esse. Então tem cultos, você vê o homem todo fantasiado de mulher, porque ele adora aquela deusa que é Deus, que Deus que é deusa, que é uma mistureba. A Índia é o país que tem mais leprosos, que é o país mais miserável da terra, que tem tantos deuses que não servem para nada. Aí diz que o crente que não se prostra diante de uma imagem, que o crente que segue somente uma palavra, que aquele que só tem uma conduta é bitolado. Bom, prefiro ser bitolado do que ver uma vaca e respeitar a vaca dizendo que ela é o meu Deus, ou que uma barata é a minha mãe que morreu. E os gatos? Ou os ratos que não pode matar, come da comida. Passa um pouco do leite pro gato. Ou um macaco que sai roubando toda a comida, porque é o meu parente. Mas que parente meu era macaco? Então eles acreditam em Darwin. Pastora, a gente foi na reportagem do comercial que eu vi, eles fazem um banquete, mas a gente chama muita fruta. Tipo assim, é quilômetros de banquete. Fazendo tapete de fruta. Aí eles soltam o bicho lá na fruta. Exatamente, porque ali está uma parentada toda. Tudo, será que eles fazem? Será que eles eram antepassados da arca de Noé? Pastora, Fala. não tem como divulgar, tipo assim, essas informações que tem vestígios da arca, um monte de da onde, tipo assim, que nem o sol parou. Tem um grande livro chamado A Bíblia Tinha Razão. Porque essas coisas não são divulgadas, só até falar. Leia, A tá? Bíblia tinha razão. São relatos científicos. Esse livro, ele é um livro best-seller, ele é muito bom e ele conta tudo isso aí nos mínimos detalhes e com evidência, vamos dizer, com provas científicas. É isso que eu quero dizer, com provas científicas. A Bíblia tinha razão. Eu não sei o autor, mas esses livros são bons para se ler, tempo de cabeceira, ler. Agora vocês têm que começar o quê? A ler. Agora isso tudo vem por informação. Leitura, bastante leitura, tá? Bastante leitura, ler sobre esse livro e... Nunca ouvi falar, né? Tá vendo? Tem muita coisa boa aí para se ler. Tem coisa que são lixo. A ciência própria. Não, a Bíblia tinha razão, é um livro best-seller e você vai ver todo esse relato que eu estou te passando, está comprovado lá e você vai ver que é científico. Porque até na igreja foi reclamar, uma vez que visitar, o pastor falou que pastor César. O que o pastor lá A Bíblia tinha razão. Marcos? Ele falou que foi descoberto um local que é tão profundo, onde provavelmente está a arca, né? Arca da Aliança. Isso, a Arca da Aliança. Arca da Aliança. Que houve, que assim, não consegue chegar aí lá, e porque houve vozes, gritos, e não tem como ter acesso lá. As pessoas morrem antes de chegar. Bom, isso aí vai muito pelo lado, não sei se é o lado científico. A Arca da Aliança, ela some, a gente tem uma visão sobre isso, vamos falar depois sobre isso. A Arca da Aliança, ela some, ela estava, na verdade, no templo que foi construído depois do segundo templo de Salomão, então ela estava ali. E a Arca da Aliança, ela some com o cerco dos romanos. Ali leva todos os utensílios da casa do Senhor e dali a arca sumiu. Agora, Para onde ela foi? todo o utensílio sagrado do templo, segundo o templo de Salomão, está lá em Roma, fechado. Naqueles, ninguém chega, só o Papa sabe. Tem coisa que só o Papa vê, só o Papa sabe da história, tá? Só o Papa. Agora, a arca onde está, ninguém sabe. Mas esse livro não, esse livro você vai ler. Agora, a arca de Noé, está se vendo, acho que lá no Monte Ararat, um dos maiores montes lá, se vê uma foto de alguma coisa que parece um grande barco. E nos altos montes é encontrado corpo, ossada, né? Vamos dizer assim, espinha de peixe, em lugar que você não tem como o oceano chegar. Então mostra-se por relatos, entendeu? Que houve realmente um grande dilúvio e que como aquela montanha mais alta se descobriram
peixes, vamos dizer, não é peixe vivo, é esqueleto, espinha de peixe. Esse livro vai trazendo todo esse relato, vai comprovando cientificamente que o que estava escrito aqui é verdade. E aí tem essa história da NASA, que a NASA procura um dia perdido no universo e descobre e te dá toda essa visão. Esse relato que eu estou falando para você, eu já tirei desse livro. É um livro que eu li, a gente vai guardando. Então é bom ter sim, aquele livro que deve se ter. Bom, Deus ele é onipotente, Deus ele é transcendente. Ele é infinitamente superior à sua criação. Tá vendo? Não tem como. Quando você entende a olhar Deus, como Deus ele é infinitamente maior do que qualquer coisa que foi criada. Deus ele não precisa de anjo para proteger ele, gente. As pessoas pensam que Deus está lá no trono e os anjos estão lá guardando Deus. Isso não existe. Quem pode subsistir a Deus? Pastora, como você tem essa visão de Deus? Primeiro, aquele que habita dentro de nós nos dá uma revelação. Sim ou não? Sim. Porque, segundo Jesus falou, o Espírito Santo viria para nos ensinar todas as coisas. Então, quando você tem o Espírito Santo, você já tem aquela visão mais ampla das Escrituras, de tudo que possa ter algo espiritual. Aquilo que a nossa mente pode alcançar, com certeza. Então, quando você vê Deus como é Deus, Deus não é guardado por ninguém. Esse negócio que, Satanás fez uma revolução, vamos lá tirar o homem do trono. E Deus ficou, quem? Gabriel, Miguel ficou aqui. Gente, nem abalou Deus. Você está entendendo isso? A terça parte de todo ser espiritual caiu, escolheu servir Lúcifer, nem abalou Deus, não tirou Deus do trono, porque ele é transcendente. Ele é muito mais, infinitamente maior, mais poderoso, mais tudo. Eu costumo dizer que ele é um deusão, do que qualquer coisa que ele criou. Sabe como é que Deus vê a gente? Quando Deus olha para Israel é humano, nação, ele chama Israel de bichinho de Jacó. Olha como é que Deus vê, gente. Um monte de bichinho. Bichinho de Jacó. Tamanho dele. Não, minha dúvida é a seguinte, em relação à transcendência de Deus, que eu entendo que os anjos que trabalham a serviço de Deus, Deus faz, propicia que eles tenham mais força quando estarem trabalhando por ele. É como eu enxergo. Não, uma hierarquia. Isso. Sim. Aí, há relato bíblico de determinado episódio demorou porque havia um anjo que estava lutando contra o demônio e a luta levou não sei quanto tempo. A hierarquia. Isso é real? É a luta real. mesmo? Não, depois real. Que Deus poderia acabar com a luta de uma hora para outra, se ele quisesse. Não poderia, mas há uma lei espiritual que o próprio Deus rege, que ele respeita. Que Deus não é Deus de confusão. Quando a gente fala que Deus não é Deus de confusão, que Deus não quebra as suas leis. Sim. Deus, na sua infinita sabedoria, ele instituiu uma hierarquia de anjo, que é muito parecido com a nossa hierarquia da terra. Sim. Que o soldado, ele é inferior a um general, certo? Sim. Então, essa hierarquia que nós temos terrena é uma hierarquia tirada do mundo espiritual. Existem principados, que são anjos poderosos, porque quando você fala de principado, você fala de principado tanto do bem como principado do mal. Até porque quando Lúcifer caiu, ele trouxe essa hierarquia. Não tem como fugir dessa hierarquia, porque é uma hierarquia que é lei de Deus. Foi Deus que instituiu. Ele pegou essa hierarquia e levou para o mal. Sim. Mas a hierarquia é a mesma. Então, realmente, teve que um principado, que ele chamou de príncipe da Pérsia, estava lutando contra o anjo e ele não conseguiu trazer a mensagem. Mas por que o anjo tinha que trazer a mensagem e agora não é mais anjo? Primeiro, porque Jesus não tinha vindo. O céu, o véu do templo não tinha sido rasgado. Hoje não, hoje é direto com o Espírito Santo, direto com Deus. Mas naquela época, naquela fase que nós estávamos, havia realmente o anjo trazia a mensagem para Daniel. O Espírito Santo não tinha sido revelado ainda. E aí realmente um principado do mal guerreou com um anjo, que é um ser abaixo. Aí o que ele fez? Ele teve que chamar um principado, entendeu? Do bem,
para lutar com aquele principado. Então, por que acontece isso? Porque Deus, na sua infinita sabedoria, criou essa lei espiritual, que existe hierarquia. Então, a gente sabe que, na verdade, o mal copiou. E ninguém quer essa hierarquia, nem o próprio Deus. Você não imagina Deus criando cada dia uma lei? A lei de Deus é eterna. Ele já fez. Ele não vai fazer uma outra lei. Jesus morreu antes da fundação do mundo. Só no mundo material aconteceu para a gente há 2000 anos atrás. Mas no mundo caído, no tempo de Deus, Jesus já tinha morrido. Todo o plano da salvação já tinha arquitetado pela sua onisciência. Vai se entender Deus só quando tiver a mente de Deus. E pastor, dentro dessa hierarquia de anjos, aqui na terra, o soldado ele não tem acesso ao comandante. Não tem. Lá no céu tem essa hierarquia, mas todos têm acesso ou não? Acesso a Deus ou não? Chegar diante de Deus, sabe? Eu tive um pastor, já ouviu alguma coisa? Professor de hebraico. Ele me trouxe uma revelação muito maior daquilo que eu imaginei que seria no céu. Sabe um pastor das revelações assim para você que te abre, não? Ele disse se um anjo sair do céu de Deus, estou falando do céu de Deus, do céu de Deus, sem a ordem de Deus, não volta mais. Porque diz a palavra que só desceu do céu aquele que subiu, só subiu ao céu aquele que desceu, que é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo sabe o caminho do céu. Como é que é isso? Aí pensa que o céu, né? Eu falei, eu pensava que o céu era aquela escada que antes subia, antes descia, não via. Tinha uma estrada assim. Não é? E que todo mundo chegava lá, vontade, Senhor, eu já fiz isso, agora eu vou voltar para um monte de pombo correio. Só Jesus. Que coisa, né? E a igreja um dia vai entrar no céu dos céus uma vez só. Assim, todo mundo junto. No céu dos céus não tem ninguém, a não ser Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então todos eles têm acesso a essa presença de Deus. É, porque a presença de Deus porque ela é... Exatamente, porque Deus não tem corpo. Aí a gente pensa num trono, aí tem aquela imagem de um Deus num trono, não é? Mas como captar alguém que é imenso, que está em todos os lugares ao mesmo tempo? E como a nossa mente alcança isso? Por isso que a gente identifica assim, Deus como um ser sentado num trono, o mais que a nossa mente possa entender, anjos ao seu redor, como a Escritura diz, debaixo do trono, dando, né, adoração a Ele, para a gente poder entender um pouco, porque senão a gente fica assim, sem visão de Deus. Mas Ele é muito mais, Ele é transcendente, muito mais. Aquilo que o pastor Alessandro leu em Corinto, os olhos não viu, a mente humana não vai conseguir entender, é o que Deus tem preparado para nós. Tem muita coisa aí que a gente não tem noção. Ah, Deus é eterno. Qual é a diferença? Ele diz que nós somos eternos. E Deus também é eterno. Mas, na verdade, eu tenho uma visão aqui. Para mim, é porque o presbítero ele escreveu essa apostila e a MEI está maravilhosa. É ele que sempre vai estar assinando por nós. Ele já adiantou esse estudo para nós. Mas nessa aqui eu quero criar uma pauta, fazer mais feliz. Olha só, são 10h30 mesmo, meu relógio está tranquilo? É isso mesmo? Então tá. Deus ele diz assim, Deus é eterno. Eu pergunto, qual é a diferença entre a nossa eternidade e a eternidade de Deus? Primeiro, que eu não gosto dessa nossa eternidade. Eu entendi quando ele falou de uma alma imortal, uma imortalidade. Qual é a diferença de imortalidade para a eternidade? Essa é a pergunta. Bota essa pergunta aqui. Qual é a diferença entre a imortalidade e a eternidade? A nossa imortalidade. Ó, tira aqui, ó. Nossa eternidade, você bota assim. Qual a diferença entre a imortalidade e aí a eternidade de Deus pode deixar? Imortalidade. Porque imortal, todos nós, os anjos são, o diabo, os demônios são. Todos são. Imortalidade. Qual a diferença entre a imortalidade e a eternidade de Deus? Os meus discípulos mais antigos já sabem essa resposta, eu acredito. Porque numa ênfase, em algumas coisas, eu sempre dou aula. Mas hoje já foi tocado nisso. Nós fomos criados.
E Deus não foi criado. Exatamente. Ele já existiu. A grande diferença é exatamente isso. Hoje foi falado, tá? É exatamente isso. A grande diferença da imortalidade é que imortalidade um dia foi criado, só que não morre mais. Então ele é imortal. A diferença da eternidade não, porque eterno ele não teve nem início, nem fim. Então o diabo ele é imortal. O homem ele é imortal, segundo a visão do Espírito. Nós temos um Espírito de Deus. Mas Deus ele é o único eterno. Os anjos são imortais, porque um dia foi criado, só que não morre mais. Por isso que eu não gosto dessa palavra nossa eternidade. Nós não somos eternos nesse sentido. Eternidade é aquele que não teve nem princípio e nem fim. Deus. Que tem a ver com a transcendência em relação ao tempo. A tempo. Isso. Um dado momento do tempo de Deus, ele resolveu criar todas as coisas. Ele criou primeiro o princípio. E quando eu falei isso para o irmão Nilson, deu uma guerra lá em casa. Lembra, irmão Nilson, que eu falei para você sobre o princípio? Primeiro Deus criou o princípio. Aí não lembra. Então foi bom passar. Não lembra de nada, né? Porque olha só. Deixa ele quieto, pastor. Deixa ele quieto. Até porque ele tá, sempre tá. Ele está em pé porque ele está dormindo. Olha, na verdade, se você parar e pensar, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não havia nem esse nome princípio, porque Deus teve que fazer um princípio em alguma coisa que era eterno. Um ponto de partida, sim ou não? Deus quebra uma eternidade, cria um ponto de partida. Um ponto no tempo e no espaço. Um ponto no tempo e no espaço, exatamente, entre os espaços, e dali ele começa a escrever uma história. Então a primeira coisa que Deus criou foi o princípio. Porque não havia. Se você tiver visão de eternidade, o que é eternidade? Não tem nem início nem fim. Por isso que Deus diz, no princípio, Deus teve que fazer até um princípio. Tá vendo, Carol, como seu Deus é grande? Ponto de partida. Vai ficar louco quem ficar conversando contigo, né? Quando falar assim, não tinha nem princípio, Não, e quando ela não conseguir esclarecer, ela dá um fora. ela dá um fora e pronto. Aí Ou fica a então, pessoa- antes de der fora, diga, vá na minha igreja, 9h30, toma meia hora, toma café gratuito, para no seminário. E as suas dúvidas. Mas eu falo isso, vai fazer teologia e você pode conversar com qualquer pessoa, porque para falar tem que conhecer. Entendeu? Não respondo o que eu não sei. A teologia é uma ciência. Então, quando você diz assim, vai fazer teologia, ele vai estudar. Não é verdade? Ensina matemática, vai estudar matemática. A gente ensina português, vai estudar português. Então, quer ensinar teologia? Vai estudar teologia. Então, é isso. Deus ele é eterno, é diferente de imortal por causa disso. Imortalidade tem princípio, mas não tem fim. E eternidade não tem princípio e não tem fim. E aí, pastor, os testemunhos de Jeová, eles atribuem Jesus como imortal, na verdade. Exatamente. E nem olha ele como Deus por causa disso. Porque se ele teve início, como ele pode ser Deus? Porque diz que Jesus foi o primogênito da criação. Então eles acham que Jesus foi o primeiro a ser criado por Deus. Eles pregam isso. Sim. Isso é Então se ele foi criado, ele não é eterno. Exatamente. Se ele foi criado por Deus, ele não é eterno. Ou seja, para eles é algo maior do que Deus ainda. Na verdade, tem Deus como Jeová, o Senhor. Aí botou o nome de Deus para ser Senhor, para mudar toda a visão que ele tem de Deus. Mas ela tem uma visão teológica muito errada, porque diz, já João, que ele não gosta de João, que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Verbo quer dizer palavra. Deus é verbo, é palavra. A palavra se fez carne. Mas a Bíblia vem dizer, Jesus é Deus, né, na nossa Bíblia. Ele era um Deus. Um Deus menor. Mas olha só, mas que tradução? Porque do grego. Não, totalmente errado. É isso que eu estou colocando, a tradução do original está totalmente Não, e fora. fala que ele esvaziou de toda a sua glória e habitou entre nós. Eles têm o Espírito Santo como uma força em movimento, então está totalmente fora de qualquer teologia que nós vimos, comprovamos. Ele é uma seita. O testemunho de Jeová para nós é uma seita, fugiu totalmente da verdade. Mas como muitas seitas aí, né? Então vamos lá. Deus é imutável, isso é muito bom, né? Gente, eu adoro essa visão de Deus imutável, porque eu adoro quando o crente vem para mim e diz assim, Deus falou isso comigo, falou para eu vir para cá. Deus falou isso contigo? Falou. Amém. Amanhã Deus mandou eu sair daqui. É interessante, nunca pensei.
pessoas às vezes se debatem achando que Deus é imutável, que Ele vai agir da mesma forma em todas as circunstâncias. Exatamente. Mas não tem nada a ver Deus Nada a ver. mudar com Ele agir de uma determinada forma. Mas olha, mas Deus de um dia para a noite muda o seu pensamento que nem eu mudo. Eu vou falar essa quando as pessoas tiverem esses momentos de mudança. Porque hoje a pessoa faz isso falando que Deus mandou fazer. E amanhã Deus mandou fazer. Uma mesma situação que Deus está falou que Deus mudando. mandou fazer. Deus está assim, descontrolado. Como é que pode? Não, e legal quando Deus Vai quer fazer uma coisa hoje, eu quero só ela pode saber. É, Só uma pessoa sabe que Deus mandou e a outra não sabe nada. Não sabe nada. é. Essa Não. E Deus Então, manda decepcionar. A visão que nós temos de Deus. Porque senão, gente, fica um monte de gente louco, batendo cabeça. Se Deus me dá uma ordem, e daqui a pouco me dá outra ordem, daqui a pouco, peraí. Então Deus mandou Moisés para tirar o povo dele do Egito. Quando Moisés pisa no Egito, ô Moisés, sai daí, Moisés. Hoje eu acordei aborrecido com Israel. Ó, fechei para esse povo. Mete o pé daí que esse povo vai ficar aí mais de 400 anos. Magoei. Mas olha só, Israel hoje fez um monte de confusão. Ó, Deus falou, você Moisés, esquece tudo. Sai daí de Israel, sai daí de Faraó, deixa ele aí mais de 400 anos. Vou pensar se eu envio o outro. Aí daqui a pouco, se Moisés vai embora, tá lá de novo. Moisés, volta lá. Volta lá, porque nessa manhã o povo começou a clamar de novo, meu coração doeu. Volta lá. Totalmente humano isso. Oxe, fala, Pedro. Só uma pausa aqui, ó. Ah, tá. Hein, pastora? E nas Aí já vi Pode. um colega meu lá na Assembleia de Deus, me evangelizou, mas não. Ele falou que ele tinha uma revelação que ele ia casar com fulano. Ele ia casar com outro homem? Não, com uma mulher. Ah, não. Ele ia casar com Você fulano, vai eu ia casar dizer, com uma mulher de a revelação está na cara do diabo. Você vai casar com uma mulher de óculos. Aí você, opa, mulher de óculos, começou a casar. Um monte de mulher de óculos. Aí, pastor, nessa questão de Casou, levou um problema lá, pastor. imutabilidade de Deus, uma coisa que às vezes causa conflito, que eu percebo nas pessoas, é que tem uma tradução bíblica que fala em determinado momento, não lembro qual passagem, que Deus se arrependeu. Ah, tá. Isso causa De conflito ter em muita criado um gente. homem. Mas na verdade eu acho que foi uma palavra que foi uma tradução feita com um Com termo. certeza, não existe essa palavra no hebraico, se arrepender. O se arrepender no hebraico não existe essa palavra. Então, como você traduz quando você não tem uma palavra do original para o seu idioma? Alguma coisa mais parecido, mais próximo. O sentimento de Deus para aquela situação é, na verdade, Deus mudou de atitude, entendeu? Mudou de tudo. Ele criou o homem, então qual seria a palavra mais para nós entendermos? De arrependimento, depois que o homem começou a fazer aquela coisa toda e destruiu o homem através do dilúvio. Quer dizer, Deus ele tinha um prazer, ele teve um prazer na criação, como a gente vai explicar isso às vezes no original. E de repente aquilo afrontou, o pecado afrontou muito ele. O homem, através do pecado, afrontou muito Deus e Entristeceu. Entendeu? Então, a expressão do se arrepender Seria um é entristecimento um de Deus. entristecimento, é um desapontamento com o ser humano, da raça humana. Embora ele seja inocente. Embora ele não matou o homem. Mas foi uma. Não matou o homem, humanidade, Não, tipo né? assim, embora ele seja inocente, esse entristecimento não é um desapontamento de frustração. Não, ele já sabia que é ia o seguinte, acontecer. é tristeza que chega a esse ponto. Que Mas o homem tenha decepção. chegado a esse ponto. É, Como o homem foi chegar a esse ponto? exatamente. Então vamos falar sobre, eu gosto do Deus imutável. Peraí, vamos lá, meninas? Eu gosto do Deus imutável, porque quando você tem uma visão clara de Deus, clara, você vê Deus é imutável, é porque dizer que Deus não envelhece, porque Deus não envelhece, Deus não perde o poder, tudo bem, mas que Deus também tem uma linha de agir, Ele não quebra a sua lei, Ele não quebra a sua lei espiritual, Ele tem uma linha de agir, porque a lei é o próprio Deus, há uma lei no universo, Ele não fica brincando, hoje eu quero a terra aqui, daqui a pouco eu vou jogar a terra lá, daqui a pouco eu vou para lá, hoje eu quero o mar aqui, daqui a pouco eu quero o mar lá. Deus, até nas conduta nossa, Ele disse para o próprio Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quer dizer, ser perfeito é o quê? Para de ser menino, para de errar. Eu falei para
Você já me arrumou uma encrenca lá, quer arrumar cagar porque acreditou na sua esposa. Agora você está aí dizendo que você quer o teu servo Eliezer, que ele vai ser meu sucessor, porque Abraão entra em confusão, sai, fica olhando as estrelas e fica perdendo o sono, segundo o relato de Gênesis, e ele fala: Senhor, eu já estou avançado em idade, esse filho não vem. Será que o servo Eliezer, que era o servo mais achegado, que vai tomar conta de tudo que eu tenho? Deus fala com ele e fala: olha as estrelas. Olha as estrelas no céu. Acho que vai ser numerosa a sua descendência. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deixe de ser menino. 99 anos ainda não aprendeu. Se eu sou Deus, estou falando que vai sair um filho de Sara, vai sair. Leva o tempo que levar. Espera. Até o nosso pai na fé mostrou algumas, porque a luta te traz. Não é assim. Eu tenho uma conduta contigo. Como que você tem uma obra hoje para fazer? Amanhã Deus mudou de ideia contigo. Amanhã, gente, não é um caso de 10 anos, cumpriu, você viu aquela tarefa, porque são tarefas cumpridas. Amém. Não é verdade? Olha, eu cumpri minha tarefa aqui, o Senhor me deu um tempo, mas se eu não sou eterno, tem que levar um tempo de um preparo para Deus cumprir aquela tarefa, certo? Para eu terminar. Não, olha só, gente, olha. Deus mandou eu vir para cá, aí vocês, aleluia. E eu estou aqui porque eu sei que foi Deus que me mandou. Ele falou comigo, falou: ó, deixa eu falar, né? Então ele falou comigo, amém, à noite. Gente, eu quero dizer que o Senhor falou comigo e eu estou saindo, entendeu? Eu estou saindo porque Deus falou comigo, meu lugar não é aqui. Peraí, Deus falou. De manhã ele fala uma coisa, à noite ele fala outra. Como é que você anda com Deus desse? Ou é você desorientado, ou Deus está muito desorientado. O Deus da Escritura é a pessoa. Isso que a gente tem que entender. Estou falando de uma área humana que eu vejo muito. Fala. Não, inclusive eu colocar isso. Até o Deus até mudou o trato dele com o seu povo e com os gentios também. Quando o véu foi rasgado e abriu para que os gentios também tivessem acesso. Ele mudou o trato e as regras dele para com o ser humano. Só que isso foi amplamente anunciado na palavra antes da vinda de Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio dando a ordem que anunciasse isso a todos os povos. Quer dizer, nunca é para uma pessoa, para ficar restrito àquela pessoa e aquela pessoa fazer porque Deus mandou. Uma revelação de Deus é para um indivíduo. O que envolve todo mundo revela para o povo. Revela para o indivíduo a favor de um povo. Deus sempre trabalha no coletivo. Né? Deus não é individualista. Deus não trabalha no coletivo. Deu uma revelação para Moisés. Aquela revelação era para abençoar o povo. Todos que Deus levantou não foi para trabalhar por si próprio. Foi para trabalhar para o povo. E muitas vezes a revelação de Deus até confrontava a própria pessoa que foi chamada. A pessoa que foi chamada dizia: Senhor, como é que vai ser isso? Mas ele via na capacidade daquela pessoa para abençoar o povo. Não era abençoar a pessoa. Ah, não, me aborreceu, não dá do jeito que eu quero. Ah, fulano olhou para minha cara, Deus falou para eu sair. Sabe o que é isso? Mente grega. Eu não falei que o ensinamento grego é tão forte ainda na nossa época? Por quê? Os gregos é que humanizavam Deus. Sim ou não? Os deuses dos gregos eram ciumentos, eram brigões. Lembra disso? Eram deuses confusos. Era um Deus que não sabia como agir. Essa crença da Grécia é tão forte nos nossos dias que dentro da igreja a gente também humanizou o Deus imutável. Ele tem emoções humanas igual a gente. Olha, cansei de ouvir profecia dizendo: igreja, o profeta até chorava. Eis que Jesus, o teu filho, era Deus falando, está muito entristecido com a sua igreja. Jesus está chorando. Eu, na época que era criança, menina, eu dizia: perdoa, Senhor, foi eu. Chorava tudo. Foi eu, Senhor, que te entristeci, sabe? Chorava, é sério. Isso é um ponto interessante que você está falando. É sério. Mas a Escritura diz, em Isaías 53, diz que ele viria as obras das tuas mãos e ficaria satisfeito. Jesus tem prazer na igreja. Jesus ficou satisfeito com a obra da igreja.
maior prova de satisfação do que se tornar carne e passar por todas as agruras e morrer? Aí quer dizer que Isaías, Deus já mudou de ideia, está chorando? Por que eu fui lá? Aquela igreja não me merece. Você acredita nisso? Quer ler isso, gente? Jesus também não tá, fala. Essas pessoas, tipo assim, que hoje tem uma opinião de manhã e fala que Deus falou e que está aqui hoje Deus falou outra coisa. No fundo, elas sabem que Deus está manipulando, sabe? Elas realmente creem que Deus está falando com elas. Elas são desequilibradas. Ah, tá. Eu gosto mais dessa palavra, por quê? Porque são desequilibradas. Porque às vezes você pode ter um conhecimento bíblico, mas você tem um desequilíbrio. É parte da sua personalidade. É parte da sua personalidade. Tem que ser tratado. Entendeu? De alguma forma você tem que ser tratado. Lá na sua infância, alguma coisa deu errado, que o indivíduo veio e essa parte de equilíbrio não foi formada. Ele é. E tem um monte de pessoas que são, às vezes, sábios nas escrituras, que leem, usam versículos para o seu bem e prazer, para o seu desequilíbrio. Para o seu desequilíbrio. Encontra desculpa para o seu desequilíbrio, porque ele precisa, na verdade, encontrar um equilíbrio. Então, eu vou me encontrar na palavra de Deus, está vendo? A palavra de Deus diz que eu posso fazer isso, então eu vou fazer. É um desequilíbrio. Pega a coisa e não termina, isso é um desequilíbrio da personalidade. Inclusive, eu costumo falar que é o seguinte: antigas práticas de hoje até falo assim, entre aspas, boas, novas, justificativas. Mas tem uns casos também que pode ser que a pessoa está se manipulando, saber que está errando, e mesmo assim quer fazer, né? Olha só, eu não acredito em nenhuma pessoa que saiba que está errando, porque o ser humano, a sua personalidade não gosta de errar. Todos nós. Quando você era da coleira, ela estava falando uma coisa, se levantou outra pessoa dizendo totalmente ao contrário do que Deus estava se mostrando. Mas na verdade a pessoa não estava achando que estava, ela estava achando que era Deus que estava usando pelo seu desequilíbrio. E se você vê o histórico da vida da pessoa, ela é desequilibrada. Ela começa uma coisa, ela não termina. Se você começa uma coisa e você não termina, começa uma coisa e não termina, começa uma coisa e não termina, personalidade desequilibrada. Tem que ser tratado. Tem que começar a ser tratado. Como é que isso vai ser tratado? Pega pequenas tarefas e começa e termina. Porque isso vai tomando uma proporção de você. Isso é caso realmente de tratamento. E a gente está cheio de pessoas que são desequilibradas e que estão em frente a Deus. É por causa da mistura das raças? O Brasil tem muito isso, esse desequilíbrio. O Brasil é um povo que, na verdade, foi a mistura da raça. Mas eu a desequilíbrio não atribuo a mistura de raça, Não, mas formação. Para mim isso é formação não, psicológica. Formação. Até porque são famílias desestruturadas. Famílias desestruturadas e vêm seguindo, porque olha só, o que é uma família desestruturada? O casamento, o final é morte, sim ou não? Se a própria família está se desestruturando, está se desequilibrando, é efeito dominó. Todo mundo vai desequilibrando tudo. Um pai, uma criança que vê o pai e a mãe o tempo todo pegando uma coisa em conflito, não terminando, pegando não em conflito, não terminando, cresce uma criança desequilibrada. Ela não consegue levar até o final aquilo que tem que fazer. Então, personalidade tem que ser tratada. Eu falo isso porque eu converso com muitas pessoas que o tema parece uma conversa com maluco, cara. Eu falo, a pessoa parece que não entende as coisas. Porque são malucas. Simples e objetivo. Você parece, faz questão. O pastor, muitas vezes, tem muita gente que você está falando, por ela não querer ouvir. Por favor, abra Isaías 53, versículo 11. Isaías 53. Versículo 11. Aqui está falando sobre a morte de Jesus na cruz, 700 anos antes dele morrer. Mas já está falando como Jesus ficaria diante de tudo que fez. Isaías 53, 11. Está terminando. Se termina 11 horas, está terminando. Falta 5 minutos. 53, 11. Olha o que diz sobre a palavra de Deus. Então esse Jesus chorando aí na igreja, arrasado, porque a igreja está errada, que a igreja está no propósito. Isso é antibíblico, não existe. A própria palavra já fala isso. Como é que ele vai ficar chorando com uma coisa que está se cumprindo da palavra dele? Que ele já previu, já? Isaías 53, verso 11. Anote aí. Olha o que Jesus diz. Olha o que Isaías diz a respeito de Jesus. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará Satisfeito. Glória a Deus. o meu servo, o justo,
Deus não quebra a sua palavra. Isso que faz parte de que Deus é imutável. Deus ele é imutável nesse sentido. E o que falar sobre a profecia de que Jesus está chorando? Ué, não está chorando. Então o que eu faço? É eu vou para a acreditar. pessoa chorando. Acho que a Eu vou acreditar. O que eu coloco? Eu vou acreditar. Eu vou acreditar numa pessoa que está com dom profético, ou eu vou acreditar na profecia? Que a profecia é aquilo. O que ela diz a respeito de tudo isso? O que ela diz? Eu não sei, eu não estudo, então estude. Você tem que estudar. Eu tenho que estudar. Aí a pessoa foi lá na sua emoção, por algum motivo, está sabendo de algum erro de um irmão, ou não está gostando da posição que a igreja está tomando. Às vezes a igreja local sai da direção de Deus, isso sai mesmo. Por isso que tem que haver ministério profético, para estar em oração dizendo, vamos lá, pastor, né? O próprio pastor, vamos lá. Olha, Deus está pedindo para a gente tomar esse caminho, vamos voltar ao caminho que o Senhor determinou, vamos orar. A igreja tem que viver uma vida em oração. Amém? Não existe igreja sem oração. Igreja sem oração é clube. É lugar de encontro para a gente ver quem é que está mais bonito e vamos fazer fofoca. E depois vamos cantar e bater palma para Jesus. A igreja ela é conduzida pelo Espírito Santo, mas através de oração. Oração é conversar com Deus. Senhor, qual é o caminho? O que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Me mostra como fazer. Vá comigo, me oriente. Isso é pastor, o pastor com seus líderes, seus líderes com os membros. Todo mundo numa direção de Deus. Agora, há palavras proféticas que eu acredito, de dons proféticos, acredito. Eu não sou contra os dons espirituais, não. De se levantar alguém, eis que Deus fala e fala pessoalmente com uma pessoa, e ali é verdade, a pessoa estava passando aquilo, Deus quis falar com ela diretamente, Deus quer orientar o pastor local a respeito de uma coisa, Deus levanta, fala com o pastor através de profecia. Tudo isso eu acredito, é bíblico. Tinha profetas na igreja que levantou o próprio Paulo, missionário Paulo, foi através de profecia, foi através de posição de mão, foi levantado para o ministério. E outros, eu acredito, mas o profeta que está entregando a mensagem, ele tem que também estar muito em Deus, e ele tem que ter um conhecimento da palavra para não sair essas coisas. Ah, minha igreja, Jesus está chorando. Jesus vai chorar por quê? Ele já chorou uma vez só, chorou duas. Chorou lá em Lázaro, chorou lá quando estava orando em Getsemane. Desde que Jesus sem parar de chorar mais. Agora ele está satisfeito. Fala. Olha só. Você gostou, né? 11 horas. Quando eu estava conversando com a Alexandre Romano sobre dons, a gente estava falando, a Bíblia fala que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. E se quem fala em línguas que abre terra, porque senão Sim. vai para você mesmo. Ou então, ou era de alguma igreja, ou algumas igrejas, que você até na hora do louvor, o pastor está pregando, já aconteceu uma vez com uma irmã, a pessoa quer ficar falando línguas o tempo todo, fica falando, mas a Bíblia diz que se não for interpretação, que cale-se. você está indo assim. É bom, está certo, a orientação bíblica a respeito da ordem. A maioria não segue isso, entendeu? A ordem do culto que Paulo ele trouxe àquela igreja, que ela estava desesperada, sabe? Uma igreja que perdeu a conduta espiritual. Já em Gálatas, Paulo disse assim, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Estava faltando naquela igreja o Espírito, mais dons, mais liberdade do Espírito. Então, tudo que é desequilíbrio, Débora, fora do contexto, sai do contexto das Escrituras. Mas aonde está desequilibrado ou não, aí só em Deus. Porque, olha só, é lógico, não havendo escândalo, a gente sabe que quando alguém está pregando, isso é bíblico. A gente fecha a boca, porque, olha, já está, entendeu? A profecia já está lançada, essa é a profecia. Mas o pregador também, que tem um povo mais pentecostal, que a gente chama, um povo que fala mais em língua, ele vem na sua sabedoria, o pregador, ele vai enchendo a igreja, daqui a pouco ele, tchá! Tem um momento, igreja, a igreja, glorifica. Ela está pregando aí, daqui a pouco ela volta para falar língua o tempo todo, vai para cá, mas não interpreta nada para a igreja, é correto? Lógico, segundo a Escritura não, porque a própria profecia, a própria Escritura diz
igreja recebendo, ele também vai enchendo a igreja, vai enchendo. O próprio pregador, com a sua sabedoria, ele dá um momento para a igreja também, sabe, desaguar. Daqui a pouco segura a igreja, segura, a gente tem que fazer, segura que tem mais fogo aí, segura que tem mais profecia aí, segura que tem mais revelação de Deus aí, segura. Aí a pessoa segura e joga na igreja. Então, há uma comunicação. Agora, o que aconteceu na igreja que você está falando, é que as pessoas falam ministério de noite, 2 dias, de noite, e não tinha uma palavra de direção. Sim. A igreja estava em confusão, a igreja estava em desunião, a igreja, o pastor estava, sabe Deus aonde, a ceia era uma confusão. Não é o caso da uma igreja que entrou no Mas quando você geralmente a pessoa começa a falar em línguas, até aquele irmão que está mais quietinho, aí já começa a ficar com aquilo, ele vai falar, né? Aí começa a glorificar também, a querer dar glória, assim, porque quando a pessoa que está na frente, ou está suando, sei lá, está começando a falar em línguas, a igreja acha que agora o Senhor vai falar. Mas aí eu estou contando, mas aí, se aquele irmão está nesse intuito, coitadinho, ele precisa de seminário, entendeu? Está falando o tempo todo quem é o profeta daí. Uma outra coisa que eu quero colocar, em relação a você usar o dom de línguas, eu acho, em momentos assim, inoportunos. Por exemplo, você está pregando lá fora, você está pregando pessoas não crentes. Se eu começar a falar em línguas de microfone, um exemplo, você sabe, eu já vi essa igreja, sei como é que é. Também. Entendeu? E outras igrejas também. Eu sempre achei isso incoerente, pastor. Bom, Paulo. Pastor, só mais um elemento aí. Por exemplo, estamos aqui na igreja. Por exemplo, hipoteticamente. Deus é imutável, hein? Deus é imutável, que parou para falar de Deus, irmão. A minha esposa está aqui do meu lado. Tá a pregação, eu estou prestando atenção na palavra que são pregadas que eu quero aprender. Aí a pessoa do meu lado começa a falar em língua. Aí começa a me desviar a minha atenção. E eu começo a não ouvir direito o pregador porque essa pessoa aqui está falando. Mas olha só, mas aí, porque o culto ele é individual. Você entendeu? Você não tem como. Vai ficar muito mecânico. Um culto que é, um começa e limpa, o outro para. Eu acho que o agir do Espírito Santo ele é natural. Agora, o Paulo é o maior evangelista que eu conheço, apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse que quando ele viu essa confusão de língua, ele disse que ele preferia falar 1000 vezes na língua dele do que uma em. Por quê? Porque ele estava com o intuito de evangelizar. Então, quando você tem o intuito de evangelizar, você tem que ser muito claro nas suas palavras, para que as pessoas que estão recebendo a palavra possam entender. A oração tem que ser muito devagar, para a pessoa entender o que você está orando. As palavras têm que ser bem colocadas, porque o nosso intuito ali é evangelizar. Aqui dentro, gente, o nosso intuito é cultuar. Cada um tem uma expressão de cultuar. Então, olha só, eu não vou pedir o Alessandro para ele ficar calado o tempo todo se ele gosta de dar glória. Enquanto a Débora, eu não vou falar, você tem que dar glória, porque senão não é culto. Peraí, aqui são cultos, cada um cultua. Agora, como o irmão, vou deixar você falar, Marcelo, como o irmão que está quieto, ele está quietinho, não incomoda aquele que está dando ênfase mais, aquele que está dando suas glórias, tem muita glória. Eita Deus! Eu não esquento. Peraí, lá no Maracanã o pessoal joga tudo que não presta nos outros, grita, chora, rebola e ninguém fala nada. Para Deus, tem que dizer ninguém é. Por favor. Não, mas professora, as expressões de adoração, a Marta está dançando, não dançou dizer, Marta, para de dançar. Não, porque se você dança, eu fico ali, eu não sei se eu olho para quem está louvando, eu não sei se eu olho para quem está dançando. A finalidade não é essa aqui, a finalidade é essa aqui, é você está adorando a Deus, é a sua expressão. A Marta dança. Eu estou adorando. Aleluia, glória a Deus. Eu vou falar, papa. Gente, eu estou dentro de Deus, é o meu culto. Não, mas aí é hora da palavra, é hora de. Tudo Não, bem, hora da mas aí, palavra. Aí Deus pisa na terra. Aí eu fico, eu quero falar um pouco. Já tem glória a Deus, já sei o que ele queria falar. Deus pisou na terra, Deus fez, uma bandeira se abriu. Se eu tivesse lá, estava dançando também, eu danço na igreja. Porque para mim, no meu espírito, eu já me comportei, estou lá no Mar Vermelho, vendo aquela cena. Gente, cada um. Agora, pastora, por É exemplo, melhor fazer assim, ó. Fora quando do o pastor banco. estiver pregando, o pastor está pregando, e Aí a começar massa- a confusão a massa aqui tá de aqui. língua. Mas olha só, o Aí eu próprio entendo o pastor, que você tá falando, mas aí eu vou. mas o próprio pastor pregando, ele se fala, segura aí, igreja. Eu acho que Segura. ele Aí, igreja, segura. Agora vai descer uma fresquinha, segura. Aí a igreja segura. Sim. Porque eu também prego igreja que os irmãos, começo eu. E a gente incentiva, né? O pregador gosta, né?
Eu já vi gente que leva assim. Aumenta os glórias, Jesus! Eu já vi igreja que tava assim com a pessoa do lado, aí o irmão, mostra o aqui. Fala, meu pai! E o pessoal. Eu nem ouvi o que a senhora falou e o irmão gritou. Mas aí, Débora, tudo bem. Vai acostumar com o irmão que fica gritando. Vai, Jesus. Sabe que ele vai reclamar. O dia que ele parar de gritar, porque o irmão não vem junto, não? A gente quer crente com aleluia. Tem um que vai lá. Aí quando Opa, essa aí é outra manifestação. Aí quando o crente não ia, aí eu, meu Deus, aquele irmãozinho do lado dele não veio, não estava ali. Mas é igual o Márcia dançou. Ou o outro. Se tiver, você chega, cadê o Márcia? Mas é, aqui, olha, as pessoas, no começo, a pessoa vai olhar para nós, mas hoje, no Sedec, a pessoa fala assim, e aquela irmã que dança? Porque só a Márcia dança. Aí eu falo, não pode vir hoje não. E aquela irmã que dança? É o referencial da Márcia. Entendeu? Ah, mas a Márcia não atrapalha ninguém dançando. Sabe Deus se alguém está olhando para ela dizendo, ah, que lindo. E daí eu vou lá, né? Mas eu não posso, olho ela dançando, olho ele cantando. Gente, não dá para moldar, porque senão a gente vai moldar a igreja e aí vai perder a essência que Deus não tirou de nós, a nossa personalidade. Eu só me preocupo quando é fora da igreja, algumas manifestações. Eu tenho, assim, entendeu? Olha só, Mas acho que a manifestação que eu tenho mais medo, assim, mais receio, é falar em línguas. Você tá lá, ninguém tá entendendo nada. sim. O ídolo tá passando, é maluco, porque ele não tá ouvindo a mensagem. Olha. Gente, eu tô na igreja desde pequeno, Vou pegar. 18 anos, e eu sempre... Vamos pegar, gente, 11 e 10. Olha, gente, uns acham maluco, hoje acho profecia pura, uma irmãzinha, Jim Swagger, vou fechar, Marcela me dá essa palavra. O Jim Swagger me deu uma experiência muito boa. Eu não meto mais a mão no mover de Deus. A gente se doutrina. Pode ser que um dia você me veja lá no microfone, daqui a pouco. Pode ser. Não é porque, eu não consigo me controlar, não. É que a coisa ficou numa proporção tão boa. Tá bom, de repente eu vou até tirar o microfone. tem gente que tira o Você microfone, entendeu? eu já vi. Eu já vi, achei legal. Olha só, mover de Deus. Não, eu quero dizer para você que a gente tem que parar, exatamente, a gente tem que parar de achar que Deus é quase. O Jim Swagger convidou o prefeito da cidade dele para o culto. E aí o prefeito nunca ia, um dia resolveu isso. Só que tinha uma irmã que prestou metralhadora, que o ministério, ele disse que eu gostei, até eu já aprendi, era só. E ela, quando começava no PPP, ela ficava assim, PPP, e levantando, e PPP, e PPP, e ia sentando no colo do irmão. Ah, meu Deus. Ele orou. Quando ele viu o prefeito, ele ficou, tomara que aquela irmãzinha não venha. Tomara que ela não venha no culto hoje. Quem é que estava lá? A irmãzinha. A primeira a chegar. Ele preparou o melhor sermão, ele orou, estava o prefeito lá na primeira, a irmãzinha estava lá atrás. Quando ele começou a pregar, ele disse, Senhor, guarda as irmãzinhas. Tá ele pregando, a irmãzinha começou, pronto. E disse que a irmãzinha levantou. E vem ela dançando. E vem ela, o colo do prefeito. Ele falou, meu Deus, acabou com tudo. Olha só, pregou, acabou, tudo bem, acabou o culto. Ele foi para a porta. Cumprimentou todo mundo, aí o prefeito, ele falou, e aí, seu prefeito, o senhor gostou da mensagem? Ele falou, pastor Jim Swagger, eu gostei muito da sua igreja, gostei muito dessa mensagem, quero voltar até outras vezes, mas o que mais me tocou foi aquela irmã, aquele momento que ela começou a falar daquela forma, e quando ela sentou no negócio, veio um poder, veio algo que eu nunca senti na vida. Isso tem que ser todo culto? Isso é algo especial, sobrenatural. Sim. Mas eu não posso impedir Deus de agir. Eu não estou contra a ação do Espírito Santo de maneira nenhuma. O que eu não quero é uma forma, e eu não quero levar a igreja a uma falta de doutrina. Porque senão a gente não entende. Olha, o último a falar, Rosalie, vou te deixar na semana que vem.
São 11h10. É o Marcelo que eu gostaria de fechar. Por favor, tá bom? Dá uma segurada em tudo. Marcelo, vai. Tudo tem que ser feito com equilíbrio, mas a Bíblia diz que o falar em língua é um sinal para quem não crê, a profecia é um sinal para quem crê. Amém. Então, é Deus que conduz. Exatamente, não estamos aqui questionando, não. Estamos dizendo assim, quando é uma forma de segurar, a gente sabe, porque o culto é racional. E diz assim, se o indulto entrar no nosso meio e só ouvir em língua, o que ele será edificado? Nada. E nada. Mas isso é desequilíbrio. Não pode haver o desequilíbrio. Mas aqui pode. Vamos ficar de pé? Não pode haver o desequilíbrio. Tudo com equilíbrio. Agora, quando houver o desequilíbrio para nós e é poder de Deus, por favor, Sebeck, deixa Deus fazer. Pode parar. Amém? Porque quem manda aqui é o Espírito Santo. Eu jamais vou dizer para o Espírito Santo aqui, você só faz até Sei aqui. que Deus está fazendo, até quem não gosta, ele passa a gostar. Gosta todo mundo e quem não gosta. Uma vez eu estava mandando a gente orar, já ficou até meia-noite na igreja. Ninguém queria sair da igreja, porque era Deus mandando a senhora fazer. Amém. Se fosse na carne, 10 horas eu estaria assim. Então vamos ser dirigidos por Deus. Vamos ser dirigidos por Deus Deus. faz, Porém, é isso que eu quero colocar. O culto é do Espírito Santo, não é do pastor. A doutrina é de Deus, o pastor passa para a igreja, mas esse culto, esse mover, e nós vamos ter dentro de nós aquele que vai pular mais, aquele que não vai pular, aquele que vai gritar, aquele que vai chorar, aquele que vai se calar. Olha só, porque eu entendo que culto com Deus é com Deus, o culto não é para Sebeck. Eu não posso pegar e botar normatizar o culto individual. Culto do Sebeck é o quê? Louvor e palavra. Culto individual, não sei. Não sei, não vou mandar na vida de ninguém. Quem sou eu para mandar? Só uma pimentinha. Já vi aquela situação que falou assim: encontrei o irmão lá nas drogas caído. Aleluia! Aleluia! Ele estava nas drogas e aleluia. Mas é por causa das expressões, os vícios de linguagem que a gente tem. É tudo da glória. É isso? Glória a Deus! Glória a Tudo Deus! para o ministério. Vício de linguagem. Pastor me pede a dar uma desgraça, amém, igreja? Nem que seja para a igreja pior. Eu não falo, amém. Eu não Pois é. Já aprendi, já aprendi. Tem um monte de Mas graça. o hábito de você estar falando. Quer ver? Eu estou no culto da manhã, eu falo, vamos começar o culto nesta noite. O culto é sempre de manhã. Ou ontem mesmo só era culto de mulher, né? Aí, né, irmão, é só mulher. Mas olha, é vício. Senhor, muito obrigado. Senão não vai acabar, Senhor. Tem muita coisa. Jesus, o Sebeck é teu, o culto é teu. Senhor, usa o calado, usa o barulhento, usa o que dança, usa o que pula, usa aquele que não faz nada, mas usa, Deus, para dançar no nosso meio, é o que eu te peço. Não existe igreja sem a tua presença. Então, Senhor, o Sebeck é tudo teu. Aquilo, Senhor, que não é da tua vontade, que está fora da tua palavra, da tua doutrina, nós vamos ensinar. Mas aquilo que é teu, aquilo que é particular, é somente a tua expressão, é como tu trata com a igreja. Deus, longe de mim, me meter nisso. Usa-nos, Senhor, usa no sapateado, usa nas profecias, usa no pula-pula, usa no calado, usa no evangelismo, usa a gente. Nesse domingo, Senhor, vou só te pedir uma coisa, eu não vou poder estar aqui, Senhor, porque tu me enviaste para Inhaúma e eu vou para Inhaúma. Mas taca fogo no Sebeck. Taca fogo, Deus. Se alguém conseguir ficar quieto, amém. Mas se eu ouvir que a igreja está tudo dançando, Senhor, eu vou dizer, Jesus, que pena que eu não estava lá. Mas taca fogo lá em Inhaúma também, Senhor. Senhor, porque a tua presença é fogo. E é muito bom a gente adorar. Que outros povos, outras pessoas saíram desse culto aqui dançando igual a Márcia, dança junto com ela. Uma expressão de adoração, nada porque foi programado. Que os ministros de louvor louvem, Senhor, e não consigam parar de louvar, e de cantar, e de adorar, porque a tua presença encheu esse lugar. Isso eu sei que tu és um Deus imutável. Quando tu desce na terra, ela treme, a tua igreja se exalta, as tuas virgens dançam. É uma coisa, Senhor, uma expressão que a gente não sabe falar. Não deixa a tua igreja vazia sem a tua presença. Quando está muito quieto, quando está muito parado, quando está muito, Senhor, sem um choro, sem um glória, é porque está morto. Porque os vivos te adoram. Então,
Então, independente se nós estamos calados, chorando ou pulando, ensina nós a continuarmos vivos. Para ti é esse domingo, tu és um Deusão. Obrigado porque nós não adoramos vaca, nem sapo, nem macaco, nem rato. Nós adoramos o Deus que fez os céus e a terra. E tudo que existe foi feito pelas tuas mãos. Tua igreja diz, Senhor, nesta manhã, obrigado. No nome de Jesus, esse momento está terminado. Para que toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Amém. Amém.